Meu nome é Michele Ribeiro Silva. Eu, juntamente com minha colega Bianca, vamos falar um pouquinho mais sobre a água, né, dando continuidade aos trabalhos. Nós somos alunas do curso de licenciatura em Biologia pela Universidade Estadual de Santa Cruz, a UESC. Primeiramente, a água a gente já sabe que ela é um solvente universal, né? E como solvente, ela pode obter várias soluções. O que é uma solução? É a mistura de um solvente com um soluto, formando uma mistura homogênea. Por exemplo, a água, aqui é o solvente, e o açúcar é o seu soluto. A mistura da água com açúcar vai formar uma solução. Bem, nessa formação de solução pode acontecer algumas coisas. Quando a gente mistura a água com açúcar, ela pode dar uma solução saturada. O que seria? É quando o solvente ele chega no seu ponto máximo dentro daquela mistura, onde ele atingiu o seu ponto máximo. Ele não poderia ultrapassar nem um pouco, porque ele não ia se dissolver mais. Por exemplo, a gente mexendo, né, misturando o açúcar na água, até ele dissolver, iria formar uma substância homogênea, porque ele está ali, ainda não ultrapassou o seu ponto máximo. Então, ele ainda é uma solução saturada, né? A solução saturada é como quando o soluto ainda não ultrapassou o seu ponto máximo de dissolução naquele solvente. Caso eu acrescente mais açúcar, né, essa solução vai ultrapassar o seu ponto máximo. Então, ela não vai ser mais saturada, ela vai ser super saturada, porque ultrapassou ali o máximo, né? Eu não vou conseguir dissolver o açúcar até o final. Eu vou dissolver a parte máxima que ela conseguiria dissolver, e o restante vai ficar sempre no fundo do meu recipiente, porque ela ultrapassou, ela se transformou numa substância super saturada. E aí, o que não dissolver, ele vai precipitar e ficar no fundo do meu recipiente. Essa solução, além de saturada, super saturada, ela também pode ser insaturada. Quando ela vai ser insaturada? Quando a quantidade do meu solvente for bem inferior à quantidade máxima que ele poderia ser. Então, eu vou dissolver todo o açúcar e ainda vai ter espaço se eu precisasse colocar mais açúcar, porque ele ainda não atingiu a sua quantidade máxima de soluto ali dentro daquele solvente, né? Tendo assim, essas soluções podendo ser saturada, quando ela já atingiu o seu ponto máximo, não podendo ultrapassar aquilo. Insaturada, quando ela está numa quantidade inferior ao seu ponto máximo. Ou supersaturada, quando ela ultrapassou o seu ponto máximo de dissolução, e aí o restante vai ficar precipitado aqui no fundo do nosso recipiente. Bem, a água, como a gente já aprendeu que é soluto, né, que é a menor parte quando a gente tem uma mistura homogênea. O solvente é a maior parte, na maioria das vezes é a água, numa solução líquida. A água também, ela tem as suas concentrações. A concentração comum das substâncias que a gente pode ter no meio aquoso, ela está dada pela fórmula: concentração comum é igual a massa dividido pelo volume. No simples exemplo que eu trouxe aqui, por exemplo, a gente tem 3 litros de água para 60 gramas de NaCl. NaCl, no caso, seria o sal de cozinha que a gente usa comum, né? E aí, como é que eu vou descobrir a minha concentração comum dentro desses dados que eu tive? Concentração comum seria igual a massa. Qual é a minha massa? A minha massa é 60 gramas de sal. Qual é o meu volume? O meu volume são 3 litros de água. Lembrando que volume é sempre dado por litro. Se por acaso aparecer em ml, a gente tem que fazer a transformação. 60 dividido por 3, eu vou ter aqui 20, né? O meu valor final vai ser 20 da minha concentração comum.
tem ainda a concentração molar, que é pela fórmula M de molar é igual a N, que é o número molecular, dividido pelo volume, que também sempre tem que ser dado em litro. Bem, aqui no caso, o N, que é... O N é o meu número de mol. Eu ainda tenho que saber descobrir qual é o meu número de mol, né? Qual é o meu número molar. Para mim descobrir, eu tomei aqui de novo o exemplo do sal de cozinha, nossas 60 gramas de sal de cozinha, mas eu tenho que saber aqui o número de massa atômica das minhas fórmulas do sal de cozinha. E aí a gente tem, somado a nossa massa aqui, número atômico, a gente vai chegar a um número de 58, aproximadamente, 4 mols. E aí, para descobrir, eu pego a minha massa, que é 60, dividido pela minha massa molecular, que é 58,4. Quando eu faço essa divisão, eu chego a um número aproximado de 1,2, né? E aí eu consigo voltar aqui para minha fórmula, depois que eu descobrir o mol, aí eu consigo voltar para a minha fórmula e descobrir a minha concentração molecular, né? Que é igual a N dividido pelo volume, onde N eu descobri que é 1,2 dividido pelo meu volume, e são 3 litros. Então, retomando aqui, né, a nossa concentração molar, nesse nosso exemplo aqui do sal, quando a gente chegou ao seu número molar, de 1,2 dividido por 3 litros, que vai dar 0,4 mol por litro, né? Aqui eu encerro a minha parte, a gente vai continuar depois com a minha colega Bianca. Olá pessoal, meu nome é Bianca Pereira Fernandes Ribeiro, sou discente do curso de Biologia, referente ao polo que se encontra em Bicuí, Bahia. Sou da Universidade Estadual de Santa Cruz e minha dupla é composta por minha pessoa e por Michele. Michele já falou um pouco a respeito de águas e soluções, e eu fiquei responsável por falar um pouco sobre o experimento. Mas antes de falar um pouco sobre esse simples experimento, eu queria dar uma pincelada a respeito de falar que vou usar nesse experimento a água, que é um solvente, né, um solvente universal porque a maioria das substâncias é capaz de dissolver dentro desse solvente, e também vou usar um pouco de sal para dissolver dentro dessa água. Sabemos que o sal diluído dentro da água, ele acontece em uma substância saturada, e sabemos que a substância que ela é denominada uma substância saturada é porque a maior parte dessa substância que foi dissolvida dentro desse soluto, ela foi quase completamente, totalmente diluída. Fica um pouco da substância no fundo do recipiente, mas a maioria dessa substância ela foi diluída nesse solvente. E quando esse soluto diluída junto com esse solvente, dá-se o nome de solução. E é esse tipo de solução que nós vamos usar. Como não tenho aqui uma balança, não tenho também recipientes de laboratório, então eu vou fazer uma simulação de um cálculo simples, mas um cálculo que vai trazer para a gente um pouco do que eu compreendi. Esse cálculo eu vou usar essa fórmula C igual a M, que é a minha massa, por V, que é o meu volume.
E eu tenho aqui a minha massa, que vai ser o meu soluto. E tenho o V, que vai ser a minha solução, que no caso é o meu volume. Porém, a minha concentração eu não tenho. Então, vai ficar aqui 250 ml por 1,5 gramas. Mas sabemos que nós temos que usar ml por gramas por litro, não é verdade? Então, aqui, como aqui está em ml e aqui está em grama, então eu preciso transformar isso. Então, pessoal, aqui está o meu cálculo. Isso aqui, quando somado, vou ter que dividir aqui, no caso, 250 ml, sabemos que dividido por 1000, que vai ter que dividir, né? Porque no caso, em 1 litro tem 1000 ml, então 250 dividido por 1000, que vamos ter que transformar aqui gramas por litro, não é? Então, isso aqui, somado e dividido, eu vou encontrar aqui que a minha concentração, ela o resultado disso aqui vai ser 6, quando dividido. Geralmente, se eu tenho a concentração, se eu tenho o volume e eu não tenho a massa, quando eu faço essa multiplicação, quando eu faço esse cálculo, eu encontro a massa. E vice-versa, se eu tenho a massa, tenho o volume e não tenho a concentração, fazendo esse cálculo, eu vou encontrar o meu resultado. E de antemão, aqui está a minha água e aqui está o meu sal. Vamos fazer uma composição saturada. O que é composição saturada, substância saturada? Quando esse sal, que é o meu soluto, dissolver dentro do meu solvente, que é a minha água, eu vou dissolver ela. Enquanto eu estou dissolvendo, quanto mais sal eu pôr, posteriormente vai ficar um pouco de sal também no fundo. Por quê? E por que ela é saturada? Porque a maior parte da minha substância, do meu soluto, ela foi dissolvida. Ficou um pouco de sal no fundo do meu recipiente, ficou. Mas uma questão muito interessante é que se eu aquecer esse solvente, se eu aquecer essa água, a probabilidade desse soluto ele se dissolver com maior veemidade, com maior velocidade, com maior facilidade é constantemente mais fácil, é mais fácil que isso ocorra, é mais fácil que esse soluto ele se dissolva com maior facilidade. Mas quanto mais jogamos o sal, mais facilidade, mais pedrinhas no fundo vai ficar. E quanto mais eu balanço, quanto mais eu aqueço, mais essas pedrinhas vão sumir, vão desaparecer. Então foi esse o nosso experimento de hoje, esse foi o nosso cálculo, aqui está a nossa concentração, aqui está a nossa massa, aqui está o nosso volume. Transformamos essa massa que estava em ml, transformamos para litro, porque nós sabemos que tem que ser grama por litro, que esqueci de colocar o Lzinho aqui. Então, já transformado isso aqui, fizemos o nosso cálculo, dividimos e encontramos a nossa concentração, que foi em 6 gramas. E é isso, e agradeço.